Bom, a gente vai estudar um pouquinho mais, vamos progredir um pouquinho mais naquilo que nós estamos vendo sobre a vida de José. E a gente já vem falando há muitas semanas, né? Mais de um mês que a gente vem falando da vida de José. Eu não preciso dizer que eu tenho uma admiração muito grande pela obra de Deus na vida de José. Ele foi um instrumento de Deus fantástico e um bom exemplo para mim, né, que quero seguir o espaço do meu Senhor. Então, olhar para a vida de José me inspira muito. Mas eu queria olhar também pela vida daqueles que foram abençoados através da vida dele. E no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 37, diz que esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Lembrando bem, né, que nesse momento aqui, José estava dentro do presídio, sendo injustamente, pagando uma pena que não era dele. E aí Faraó teve um sonho tremendo e ele ficou inquieto com aquele sonho. Deus havia colocado no coração dele não apenas o sonho, mas também a preocupação. E Faraó, como uma autoridade, como um rei, procurou as autoridades, adivinhos, aqueles da ciência, da tecnologia, procurou se cercar de bons conselhos, mas não se sentiu seguro, não sentiu firmeza naquilo que disseram para ele. Até que o copeiro pôde falar para ele: olha, tem uma pessoa lá dentro do presídio que quando eu estava lá, ele interpretou o sonho e aconteceu de fato como ele falou. Ou seja, esse testemunho soou bem ao ouvido de Faraó, que então mandou chamar José. José então se preparou, né? Trocou a sua roupa, se barbeou, ouviu o que Faraó tinha para dizer para ele, e ele falou o seguinte: olha, a resposta procede do Senhor. Eu vou falar para você, mas esse mistério, quem vai revelar vai ser Deus. E agora, diante disso, depois de ouvir, ele pôde então dar um grande conselho a Faraó. Olha, haverão 7 anos de muita fartura, depois haverão 7 anos de muita escassez de alimento. E aí então José recomendou para ele: durante o tempo de fartura, você retém o material, guarda, faz grandes celeiros, para que possa então atender ao tempo de escassez. E é esse conselho que está aqui no versículo 37, que agradou não apenas a Faraó, mas todos os seus conselheiros. E ele ficou tão satisfeito com essa notícia, que ele então deu autoridade para que então José pudesse fazer um grande plano, né, para poder cuidar de todo o povo do Egito. E aí, na semana que vem, a gente fala um pouco sobre José na liderança de um povo. Mas eu queria pensar com você, aqui, nesses breves minutos que a gente tem, sobre a importância de um bom conselho. A importância de ouvir um bom conselho. E às vezes a gente pensa assim: olha, para que a gente vai ouvir um conselho se eu posso ouvir diretamente de Deus? Olha que nesse texto aqui, né? Faraó pôde selecionar a quem ouvir. E aí, assim, da mesma maneira, nós também precisamos escolher de quem nós vamos ouvir. E eu queria deixar 3 conselhos para você. O primeiro dele: seja seletivo em quem você vai escutar. A pessoa que você vai ouvir. De quem você pretende escutar. Olhe bem a vida daquela pessoa. Não escute qualquer um. Não escute por obrigação. Não escute só porque é seu amigo. Mas olhe primeiramente, né, a origem, selecione a fonte. Quem é essa pessoa? De onde ela vem? O que ela tem para fornecer para você? Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas que têm experiências amargas, têm traumas, têm muitos sentimentos ruins, pessimistas e até mesmo conselhos inapropriados. Por você não avaliar a fonte, você acaba bebendo água amarga e tornando também uma pessoa amarga. É muito bom você ser seletivo, não ouvir qualquer um. É claro, né? Por educação a gente ouve todo mundo, mas seguir o conselho é muito importante, você ser seletivo. Olha, Salmo 1, eu repito muito esse salmo, e diz, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não é sábio você buscar conselho em pessoas que não têm a mesma fé, que não têm os mesmos princípios, porque há caminho que parece perfeito, mas o final conduz à ruína. E é muito perigoso quando a gente vai em outras fontes e busca pessoas erradas,
para serem os nossos conselheiros. A outra coisa também, que é importante nessa questão de não escutar qualquer um, é olhar o histórico da vida daquela pessoa. Você pode ter discernimento ao olhar o que a pessoa fez com a vida dela, como ela conduziu a vida dela. Se ela não soube conduzir a vida dela, não pôde tirar boas experiências, não aprendeu com as dificuldades, por que ela ensinaria você? Por que ela conduziria você? Da mesma maneira, um cego guiando um outro cego. Como pode ser isso? Então você precisa olhar bem se aquela pessoa, tem um bom histórico da vida dela. Não quer dizer que você não vá aprender com pessoas que tiveram experiências ruins, mas você precisa checar se ela pôde então mudar a sua direção. Porque você seguir uma pessoa que vai para o abismo, você acaba indo junto com ela. Então olha a fonte, olha também o histórico da vida, o que ela faz com a vida dela. E a outra é para onde ela está caminhando. É importante você olhar, e pelo espectro você pode olhar numa pessoa e ver quais são os planos dela, o que ela almeja para a vida dela, o que ela segue, para que você não caia em uma armadilha ou em uma circunstância que pode destruir a você e a ela. Tá bom? Então, a primeira lição é: não escute qualquer um. A segunda é: não ande sozinho, escute bons conselhos. Olha, há muita sabedoria quando a gente pode ouvir um bom conselho. A Bíblia diz que um ferro afia outro ferro. Assim como um homem também pode ensinar ao outro. E na multidão de conselhos há sabedoria. Então, Faraó pôde olhar para a vida de José e falar assim: olha, ele tem algo de importante para me ensinar. Eu posso ouvir. Então precisou que o coração de um rei pudesse ser humilde a ponto de ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Então, eu quero dizer, não ande sozinho, busque bom conselho, procure andar com pessoas que sejam uma boa influência, que possa encorajar a você, que possa te ajudar a clarear a visão, que possa clarear o seu entendimento. Algumas vezes que nós estamos num ponto cego, nós estamos olhando para um lugar, mas não estamos vendo coisas que são ao nosso lado, nos ajuda a ter discernimento e fazer decisões melhores, Porque é a mesma maneira, que o capítulo 1 de Salmo diz que não devemos ouvir conselhos dos pecadores, dos ímpios, mas ele manda que a gente tenha a mente no Senhor, tenha prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E fazendo isso, nós vamos olhar e andar por locais que são apropriados. Eu sempre digo, se você quer ouvir um bom conselho, seja seletivo no lugar onde você vai. Às vezes uma pessoa fala assim: olha, eu quero escolher uma namorada ou um namorado para mim. E vai procurar numa boate, vai procurar em lugares inapropriados. Certamente você vai encontrar uma pessoa que não atende aos requisitos que você precisa. Talvez seja até porque você gosta, mas não é aquilo que Deus deseja para você. Da mesma maneira, para você ir a certos lugares, a companhia que você vai encontrar são companhias inadequadas. E quando você procurar ouvir o conselho, não será bom. Então, se você é seletivo nos lugares onde você frequenta, onde você habita, certamente você vai estar cercado, rodeado de pessoas que têm valor, que têm valores, que têm integridade, que têm vida, que têm projetos também. E por último, é que você seja uma influência. Depois de um grande aprendizado na vida, você tem algo a ensinar. Olha, que José saiu de um presídio e agora ele estava diante do rei. E ele tinha valores, ele tinha lições aprendidas, ele buscou no Senhor. E ele não ficou guardado no seu coração, mas ele entregou, ele compartilhou com pessoas. E olha que essas pessoas foram pessoas que não fizeram bem a ele, mas ele estava pronto a abençoar a vida de outras pessoas. Se Deus te deu, talvez, uma experiência ruim, uma amarga, às vezes uma dificuldade, uma luta, por que não usar dessa oportunidade, dessa experiência e compartilhar, não apenas com a família, não apenas com os amigos, mas você transforma isso em uma influência positiva. Não é amargura, não é lamentações, mas é você ser um exemplo de superação. Todos nós
gostamos de olhar e ver alguém que foi bem sucedido, ou ele teve uma superação, ou ele recuperou de uma situação difícil. Da mesma maneira, as experiências que você viveu na vida, às vezes algumas dificuldades que você aprendeu a superar, você pode ensinar a vida de outras pessoas. Esse texto me fala que nós precisamos ouvir bons conselhos, principalmente daqueles que vêm de Deus. E nós não devemos ser preconceituosos, porque às vezes os melhores conselhos virão de pessoas tão simples e humildes. José era um presidiário, era alguém que estava fora do espectro da vida de Faraó. Ele pôde ouvir centenas de sábios, mas ele soube escolher aquele que tinha a sabedoria do Senhor. Então, procure encontrar talvez aquele irmão da igreja, aquela pessoa, um pai, uma mãe, que às vezes é tão simples, talvez não tenha toda a ciência, toda a cultura, não seja tão antenada, mas tenha valores, princípios que servirão para a sua vida, para orientar o seu coração, para que você não caia. E também me ensina que não importa o que você tenha vivido, sempre terá a oportunidade de ensinar alguém com as suas dificuldades. Busque em Deus a sabedoria e compartilhe o seu entendimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade e vamos ver como que foi a vida, como que foi a experiência de José, agora liderando um grande povo, né? Tendo que agora ter grandes responsabilidades. Deus abençoe a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa. Pega essa live, compartilha com alguém. Às vezes você pensa assim, olha, eu não tenho tanta sabedoria, mas às vezes a gente precisa olhar e identificar alguns pontos de sabedoria que Deus fala conosco. Às vezes um versículo na Bíblia, às vezes uma live como essa, você tem a oportunidade de compartilhar com alguém que você ama, alguém que precisa conhecer a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e obrigado pela companhia. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero te agradecer pela bênção que o Senhor tem nos dado. Ó, Senhor Deus, nos ensina cada dia mais a sua vontade. Nos torne pessoas sábias para que possamos compartilhar o entendimento do Senhor. Da mesma maneira, abre os nossos olhos para que possamos, Senhor Deus, aprender com pessoas que têm experiência contigo, para que possamos proceder na nossa vida social, no nosso casamento, na vida financeira, para que sejamos orientados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima.